Olá pessoal, sejam todas e todos bem-vindos de volta ao Estúdio EPBR, direto da OTC Brasil 2023. Nosso bate-papo de agora é com o diretor da ANP, Daniel Maia. Diretor, obrigado pela gentileza de abrir um espaço na sua agenda para conversar com a gente. Boa tarde. Boa tarde, é sempre um prazer ter a oportunidade com vocês, trocar ideias, publicizar um pouquinho o que está acontecendo dentro das portas da ANP, né? Legal. Grande satisfação. Bacana. O senhor participou agora há pouco de um painel para discutir os 25 anos da cláusula de P&D, da cláusula no contrato de concessão de petróleo e gás. Queria começar esse bate-papo falando um pouquinho sobre essas discussões, quais foram as discussões que aconteceram nesse painel, quais são os updates que a gente tem sobre os investimentos de P&D no Brasil na área de óleo e gás. Excelente. O painel, no fundo, é assim, primeiro um motivo de grande orgulho para a ANP ter um painel específico aqui no evento associado aos 25 anos dessa cláusula, no ano que também é os 25 anos da própria ANP. Então é uma grande satisfação para a gente ter essa oportunidade. E nesse momento de aniversário, né, a gente tem tendo a oportunidade, aqui também tivemos a oportunidade de mostrar um pouquinho como foi esse nascimento, né, na primeira diretoria da agência, o Zilberstein lá atuando para tratar um pouco disso no contexto de quebra de monopólio também, né, de Petrobras, o contexto de investimentos que a Petrobras sempre fez no segmento, no momento em que eventualmente entra novos players no Brasil, como que esse ecossistema de pesquisa, desenvolvimento iria se desenvolver. Então se pensa nessa cláusula, insere essa cláusula de obrigação de investimento de uma parte da receita em P&D para empresas nacionais, instituições de pesquisa nacionais. A ANP desenvolve um regulamento, né, que vem avançando ao longo do tempo associado a isso, dando os incentivos, dando a estabilidade para esses investimentos, e chega num momento hoje que é bastante interessante para essa cláusula. No último ano de 2022, a gente alcançou o recorde de volume de recursos associados a essa obrigação de investimento em PDI. Foram 4,4 bilhões de reais de obrigação é muito dinheiro, né? Muito dinheiro. É pouco comparado com o IRA americano, de 360 bilhões de dólares, mais 1 bilhão de dólares no Brasil para PDI. É muito, e não é muito só no Brasil, não. Em grandes mercados mundiais, 1 bilhão de PDI investido em empresas nacionais, instituições de pesquisa nacionais, é muito recurso. Não, para um país como o Brasil, um volume de investimento como esse para pesquisa é algo significativo. Fantástico. Se a gente olhar um fundo público relevante para o setor de óleo e gás, que é o CT Petro, o orçamento do CT Petro para óleo e gás estava em 238 milhões de reais no último ano. Então, quer dizer, comparado com o principal fundo público de recursos públicos associados a isso, gerenciado também pela FINEP, 1 bilhão de dólares, 4,4 bilhões de reais, é muito expressivo. Então o tema foi olhar um pouco para trás, entender como a gente evoluiu ao longo desses 25 anos e um olhar para o futuro. E aí é onde estão os grandes desafios regulatórios associados a essa cláusula. Aí, claro, o grande desafio para a indústria e para as instituições de ensino. Como melhor fomentar a pesquisa, desenvolvimento e inovação nessa indústria. E faço destaque também em um contexto em que de alinhamento entre a regulação, entre a atividade empresarial e políticas públicas, né? Isso é um ponto que na ANP a gente tem discutido muito, a necessidade desse alinhamento. A ANP implementa a política pública energética, que advém do Conselho Nacional de Política Energética. 2021, o CNPE deu uma diretriz clara para a ANP fomentar o uso de recursos de PDI em novas energias, eficiência energética, hidrogênio. Nós alteramos o nosso regulamento em 2021 para abrir essa possibilidade de aplicação desse recurso para além de EIP, de óleo e gás. Isso já surtiu efeito. Entre 2021 e 2022, a gente teve um incremento de mais de 10% na aplicação desses recursos em transição energética e quase 9% de aumento no volume de recursos aplicados em proteção ambiental. Então já é isso proporcional ao valor de 4,4 bilhões, é um volume expressivo nessa direção. E é interessante que à medida que a indústria vai mudando, essa aplicação dos recursos vão mudando junto, a transição já entra na pauta também. Exatamente. Obviamente é algo orgânico por um lado, porque a gente olha as grandes empresas
e mais recentemente, claramente, a Petrobras, com a gestão da Petrobras atual, o posicionamento estratégico da Petrobras atual, isso é orgânico, eles olharem para esse novo mercado. Na verdade, é um mercado que já está consolidado no Brasil, renováveis, biocombustíveis, o grande potencial que o Brasil tem em biomassa, eletrificação, a CCS, que a Petrobras também já é um importante player no pré-sal, e isso já é orgânico, esse alinhamento. O que o CNPE, a ANP e outras políticas públicas, Programa Combustível do Futuro, no âmbito do Ministério da Fazenda, a transformação que o Ministério da Fazenda tem implementado, programa de transformação ecológica que o Ministério da Fazenda tem implementado, pensando em como financiar programas de transformação ecológica, pensando em fundos verdes, o BNDES também sendo uma instituição importante para financiar essa transformação ecológica, a conexão da ANP nesse ecossistema também sendo mais um ambiente de financiamento disso, no contexto que organicamente a indústria de óleo e gás já tem percorrido, é motivo de muita alegria, potencializando todo esse ecossistema. Obviamente tem outros desafios. Se ao longo do tempo as transformações, as transições energéticas pelas quais já passamos, elas levaram décadas, no mínimo algumas décadas, a que a gente já está passando, exige da gente movimentos rápidos, acelerados. Como acelerar? Que catalisador nós podemos usar para acelerar a indústria e a academia? Conectar a indústria e a academia. O ponto hoje das discussões é empreendedorismo, fomento a startups. Isso a ANP está atenta, reconhece as startups como esse elo de aceleração entre a academia e a indústria. Os bons exemplos que nós temos hoje na indústria, na indústria, no mundo, né? As startups estão lá com a sua agilidade, a capacidade de trazer inovação disruptiva. Então nós reconhecemos isso. Hoje o que nós estudamos é como nós podemos implementar um programa de empreendedorismo que incentive o uso de recursos de PDI para incentivar essas startups. Mas nós não queremos criar o novo, isso já está sendo feito. Várias empresas, a Total, a Shell, a Equinor, a Petrobras, o BNDES, tem já programas como isso. Nós queremos, na verdade, nos engajarmos nesses programas e entender como eles funcionam e como a ANP pode potencializar o uso desses recursos. Dentro do programa das empresas? Dentro do programa das empresas. Ou, no mínimo, aprender com elas. Obviamente, quando se fala de startups, inovação, há um risco intrínseco que precisa ser gerenciado. Como as próprias empresas gerenciam, órgãos públicos que têm que ter um cuidado maior na gestão desse risco, por ser gestores de recursos públicos, como eles gerenciam esse risco, até onde é aceitável, qual é o apetite das empresas ou dos órgãos públicos a riscos associados intrinsecamente à inovação, ao modelo de startups. Esses são desafios que a agência tem e o fórum de hoje, o painel de hoje, foi muito sobre isso. Como nós podemos aprender, o que nós precisamos fazer para incentivar startups, mas startups, e talvez seja o desafio do desafio, associadas a Deep Tech. Ontem ou antes de ontem, a Price, junto com a Fundação Dom Cabral, lançou o índice de desenvolvimento, de transformação tecnológica no Brasil, um índice que tem uma nota de 1 a 6, a nossa média das indústrias no Brasil 3,3, a indústria de energia está em 3,4, aqui tem a maior nota é a indústria financeira, o mercado financeiro, 4,1. Então, na parte de transformação digital, digitalizações desse mercado, a indústria de energia está um pouco acima da média. Como nós podemos incrementar isso, mas mais do que essa transformação, a digitalização, inteligência artificial, Big Data, Data Analytics e para Deep Tech. Esse é um grande desafio, temos importantes exemplos no país. Se me permite, por favor, outro desafio que nós temos no país está muito associado a como nós atendemos dois princípios que são fundamentais. O primeiro é um objetivo fundamental da República, isso está na Constituição Federal, que é reduzir desigualdades regionais. E o outro objetivo da política energética nacional, que é o desenvolvimento nacional. Se nós olharmos hoje o quadro, o
mapa do Brasil associado aos investimentos em PDI, naturalmente, isso foi orgânico, há muita concentração no sudeste do país, Sim. Rio, São Paulo, sobretudo. Qualquer área, né? Não só em PDI, né? Exatamente. Mas há grandes exemplos na Bahia, o Senai Cimatec, que de fato está entre os 3, 4 maiores centros que mais recebem recursos de PDI. Mas se nós olharmos os 5 primeiros, eles representam mais de 70% do volume de recursos recebidos. Nós temos mais de 1.000 unidades de pesquisas credenciadas na agência e elegíveis para receber esses recursos. É um número considerável. São 190 instituições credenciadas. Bacana. Qual é o nosso desafio? Apesar de termos 190 instituições credenciadas em todo o Brasil, e aí tem vários estados, nos últimos 5 anos, apenas metade delas executaram projetos com recurso de PDI. Entendi. O que está acontecendo exatamente? Nós temos o Programa de Desenvolvimento de Recursos Humanos da ANP, em que obtém parte desses recursos de PDI alocado nesse programa e a gente financia bolsas de estudo. A ideia é fomentar a capacidade de desenvolvimento humano, mão de obra no Brasil com qualidade. São 54 programas hoje, estamos chegando ao fim de um ciclo do PRH, queremos no ano que vem iniciar um novo ciclo e nós nos perguntamos que caminho o PRH tem que tomar nesse contexto de transição energética, de novas carreiras, novos mercados. Uma indústria dessa está olhando 50 anos à frente, 30 anos à frente, tomando decisão hoje para o futuro. Que carreiras devemos implementar? O nível técnico, fundamental para essa indústria também, para a indústria energética no Brasil. Entender as carreiras do futuro é um desafio. Entender as carreiras do futuro. Então, foi um pouco disso tudo que se discutiu no painel de hoje. 2 horas de painel foi muito pouco. É claro que nós sabemos disso, mas a gente, pelo que a gente pôde ver das apresentações do Senai Cimatec, da USP, da Total, da Petrobras, da OneSubsea, a gente verifica um alinhamento, de fato, entre o que a ANP está vislumbrando de possibilidades e o que está sendo apresentado como potencialidades que a ANP tem que abraçar. Então, eu sou um bom sinal para a ANP. O caminho que a gente está percorrendo de diálogo, interação, tem sido muito profícuo. Grandes desafios que nós temos associados a isso é também o compartilhamento de estruturas, de infraestruturas de pesquisa no país. Nós não podemos também nos dar ao luxo de duplicar, triplicar, quadriplicar estruturas críticas para pesquisa e desenvolvimento com recursos que, apesar de serem muitos, são recursos escassos. Como nós podemos criar um ecossistema em que haja realmente permeabilidade com relação à mão de obra, conhecimento, tecnologia, fazer a academia ser de fato uma comunidade acadêmica em que haja essa troca de experiência, sem que haja uma concorrência por esses recursos. Então também é desafio que a agência pretende tentar endereçar nesses próximos anos. Legal. É uma mudança também da forma de pensar, né, o setor, porque toda essa discussão que o senhor está trazendo da empregabilidade, do futuro, tem pesquisas inúmeras que mostram aí que os empregos do futuro ainda nem existem ainda, né? A gente está discutindo startups que são hoje grandes empregadoras no Brasil, né? E grandes fomentadoras de desenvolvimento, não só tecnológico, mas desenvolvimento social. Então, como trazer uma indústria tradicional, como a indústria do petróleo, que é uma indústria que acaba sendo uma indústria conservadora, no sentido de ter um modus operandi de muitos anos, para se mover para essa direção. E o regulador estar nessa direção também é um desafio considerável, né? Nós precisamos inovar na administração pública e na regulação. Não é fácil uma grande empresa inovar, e para um órgão público é mais difícil ainda. Nós temos o desafio de mantermos a nossa regulação atualizada, olhando o futuro, e temos agilidade de modificá-la, trazendo segurança, mantendo o ambiente de segurança jurídica. Mas esse é um baita desafio. E associado a isso, imagine, discussões sobre esse futuro de novas energias e transição também diz respeito à financiabilidade disso, né? E eu não tenho dúvida alguma que o setor de óleo e gás é um importante agente de promoção da transição. Claro. Imaginemos, 4,4 bilhões de reais apenas para a PDI advém da indústria de óleo e gás.
17% disso, em 2022, foi alocado à transição energética, 10% à proteção ambiental. É um volume de recursos que nós não vemos como o orçamento federal e de muitos municípios e estados suportar esse volume de investimento. Sim, sim. Por tudo que nós passamos associados a questões fiscais no país. Então, é uma indústria que tem grande potencialidade, está alinhada com o momento de segurança, transição e uma transição justa, financiando todas essas atividades. É lógico que para muitas dessas novas energias e até para manter esse nível de financiabilidade, discussões sobre tecnologias emergentes e críticas é fundamental, mas para isso também, seja startups, ou seja já fornecedores consolidados no país, precisa de previsibilidade. Sim. A gente vai demorar 3, 4, 5, 6, 10 anos para desenvolver essas tecnologias. Sim, sim. Isso é muito recurso envolvido e precisa ter uma demanda, com expectativa de ter essa demanda para esses financiamentos acontecerem. Isso é muito importante e a regulação tem esse importante papel de contribuir para essa previsibilidade, principalmente engajando atores, trazendo os atores para a mesa, para que sejam todos os financiadores sejam acessíveis a todo esse mercado esse ambiente, né, de instituições de ensino, de pesquisa, startups, fornecedores, novos entrantes nesse mercado. E o regulador tem esse papel de engajamento. Eu imagino que tenha vocês como agentes públicos têm também o desafio de levar essa cultura para o setor público. Que isso também não é uma coisa simples, e levar também para o fiscalizador o TCU, o CGU, perfeito. Essa cultura. É um desafio também. É um desafio, eu diria que, e aí entra um pouquinho na minha origem, que vem de um órgão de controle também, que é o Tribunal de Contas da União. E falo que o Tribunal de Contas da União tem tentado promover muito a inovação na administração pública. Passamos por isso na pandemia, com grande necessidade de inovar na área médica. Né? As encomendas tecnológicas já constam como elemento da lei de licitações. O tribunal atuou muito naquele momento para dar uma segurança jurídica para gestores públicos associados à inovação, no contexto de uma pandemia principalmente. Mas não é simples, porque a inovação está muito associada a risco de dar errado. E como nós nos damos com dar errado. Então esse é um desafio. Esse é um desafio gigante, do ponto de cultura, de mentalidade, para um gestor público que está mexendo, imagina, com bilhões e bilhões de reais. Né? Tem o seu patrimônio sob risco. Sim. Mas eu também, assim, um outro ponto que é muito importante nesse contexto da indústria do óleo e gás, a financiar, né, essa transição, tem um ponto que para a agência também é muito importante, que é o da segurança operacional. A nossa atividade de segurança operacional está no nosso DNA na agência. E a segurança operacional, obviamente, diz respeito à segurança das instalações de produção, dos ativos de produção, para garantir que eles estejam funcionando corretamente, estejam maximizando ali a produção nacional em benefício do país, dos recursos humanos, também fundamental a nossa participação, para além do Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho, mas a ANP tem um papel fundamental de garantir a segurança desse ativo humano importante para a indústria, mas principalmente isso está na nossa lei, contribuir para as melhores práticas associadas à proteção ambiental. Então a ANP, apesar de ter o P de petróleo, nós temos em lei a competência por garantir boas práticas para a proteção ambiental. Temos órgãos federais, instituições federais com essa competência como core business, e a ANP também tem essa competência de proteção ambiental. E a proteção ambiental, na nossa visão, ela está associada a questões de derramamento de óleo? Sim, e é por isso que nós nos dedicamos muito a fiscalizar e auditar instalações de petróleo para ter segurança das que as melhores práticas estão sendo adotadas para evitar acidentes, uma vez acontecendo, que as melhores práticas estão sendo adotadas para mitigar os seus efeitos e corrigir rapidamente. Mas proteção ambiental, na visão da ANP, é para além disso. Diz respeito também à eficiência energética, a redução de emissões, a outras energias para o setor energético nacional. E é nessa linha que a gente está associando cada vez mais as nossas competências, as nossas ações em qualquer área, do upstream, do downstream, do midstream, a essa nossa competência da proteção ao meio ambiente nessa vertente muito mais ampla do que apenas especificamente na indústria de óleo e gás. Quando a gente fala de o custo carbono, o mercado de carbono, o próprio RenovaBio, o CBIOS, tudo isso está muito associado a essa nossa competência também de buscar boas práticas
para a proteção ambiental. Então, assim, no fim, a gente está diante de um boom de discussões de indústria de óleo e gás, transição energética, o posicionamento dessa indústria em todo esse contexto, e a agência também está passando por grandes transformações, porque precisamos, com 25 anos, nos adaptar a esse cenário que está posto, com agilidade e com responsabilidade também. Uhum. Quando a agência começa a trabalhar e tentar trazer para perto dela startups, empresas que estão desenvolvendo inovações e tecnologia, sobretudo nesse momento que a gente vê as startups aí desenvolvendo muita tecnologia, pode ajudar também a resolver um dos grandes desafios, eu acho, hoje da indústria de óleo e gás, que é trazer jovens talentos para a indústria de volta, né? O senhor enxerga por aí? Você acha que isso pode ser um caminho para ajudar nesse desafio? Sem dúvida desafio? nenhuma, é um desafio. Veja, a ANP esteve recentemente no Fórum dos Reguladores da indústria de petróleo no mundo. A gente faz parte do IRF, que é esse Fórum Internacional dos Reguladores, de segurança operacional, offshore, sobretudo, Noruega, Estados Unidos, UK, Holanda, Dinamarca, Austrália, são os importantes atores desse fórum, e a ANP é vista como uma importante liderança nesse fórum, e também do Fórum dos Reguladores sobre o aspecto ambiental, e a ANP também faz parte desse fórum. Claramente, nas discussões que tivemos, qual é um desafio? Atrair esses talentos num contexto em que se discute transição e ter um interesse de importantes estudantes, mão de obra, numa indústria de energia que ainda tem o óleo e gás como sendo um importante fator. Atrair essas pessoas. O custo de engenharia do petróleo está sendo questionado em muitos desses lugares do mundo. Né? Como nós podemos manter o interesse nessa indústria, mas engajado no contexto de transição? Esse é um desafio. E aí é onde entra esse programa de recursos humanos da ANP. Estamos desde 1998 nesse programa, já no segundo ciclo. Esse próximo ciclo, esse é um desafio que nós queremos endereçar. Como nós podemos manter a atração por estudantes nessa indústria, no setor energético, e fomentar esse interesse. Esse é um importante desafio que nós queremos endereçar já agora no ano que vem nesse novo ciclo. Legal. Diretor, agradeço mais uma vez sua gentileza de abrir um espaço na agenda para bater esse papo com a gente. Eu que agradeço, muito honrado de estar aqui com vocês. Obrigado a você que está assistindo a gente. Continue acompanhando a cobertura da agência PBR na OTC Brasil 2023. Siga os nossos canais e ative o alerta para ser avisado toda vez que a gente estiver ao vivo.